Agora, uma grande pergunta. Você falou que dos 13 aos 23 foi a sua preparação. Por que você considera a preparação a partir dos 13? Porque eu comecei muito cedo. Mas a gente pode entender também que essa preparação poderia ter começado, hipoteticamente aqui, aos 7 anos do meu primeiro ano de escola primária, né, até a formação do ensino colegial, curso técnico e depois a aprendizagem do ofício. Eu estou considerando apenas dos 13 aos 23, que foi a minha primeira fase onde eu fui adquirir conhecimentos, eu fui me preparar profissionalmente. Então, com 13 anos, eu me torno o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história. Então, Lins, cidade do interior de São Paulo. Para quem não sabe, está aqui no livro, foto, etc. Fui lá e consegui comprar para a família um Fusquinha 1962. Com 13 anos. E o que vale dizer? Que eu comecei ali a entender e a aprender que se dedicar a uma atividade, que ter um planejamento e que ter foco e ter obstinação por aquilo te leva a ser o melhor, quase que perfeito, na arte de encantar o consumidor, na arte de encantar o seu cliente consumidor, ao mesmo tempo as pessoas que você se relaciona. Você fazia diferença nisso para as pessoas, né? Eu não estava ali só preocupado com o dinheiro que eu iria ganhar. Tinha um propósito, eu queria matar a fome daqueles pedreiros, marceneiros, carpinteiros, quando eu imaginei que o meu público-alvo eram as construções, marcenarias, carpintarias que existiam naquele momento. Foi ali que eu fui criar o meu prospect cliente, o meu target-alvo, né? Então eu chegava nas obras, 2h30, 3 da tarde, Bruno, eles estavam famintos, porque a atividade é pesada, né? Não obstante eu conseguir enxergar isso também, porque meu pai era pedreiro. Então eu via essa dor dentro de casa, que dava esse horário, o pessoal, a primeira coxinha que aparecesse, ou o primeiro salgado que passasse, eles compravam, pastel, seja o que for. E eu consegui com isso, então, entender que havia ali uma oportunidade com 13 anos e me despontei. Depois eu fui o melhor copiador de Xerox. E é importante vocês entenderem essa analogia, porque isso está ligado à preparação profissional, à sua capacitação para ser alguém na vida. Às vezes, Semenzato, as pessoas acham o seguinte: eu não nasci para ser copiador de Xerox. O que eu estou fazendo nesse negócio copiando Xerox? Eu não tenho ideia que aquilo é só um treinamento. É uma fase importante. Se você não for bom na preparação, não der o teu melhor, quem vai te enxergar e te chamar para o próximo nível? A gente tem que dar o nosso melhor em qualquer fase. Tem uma ministração que você fala sobre Davi, quando ele tocava a harpa, que abriu as portas do palácio para ele, que era apenas uma fase. Exatamente. Eu falo que o rei Saul, ele fala o seguinte: manda chamar o melhor tocador de harpa que tem. Quem era o melhor tocador de harpa? Davi, que depois nunca mais ia tocar harpa na vida. Ele treinou anos para tocar harpa. Essa foi a porta de entrada. Foi só a porta. Para a nova fase da vida dele. E as pessoas não entendem isso. Eu tô aqui servindo um cafezinho. Dica. Não nasci para isso. Dica. Vocês vão encontrar nesse livro um personagem verdadeiro que é o Sr. Valmir. O Sr. Valmir foi aquele cara que viu o Semenzato no balcão da copiadora diferenciado. Obcecado sempre pela qualidade. Obcecado pela qualidade. Sempre vai ter um olheiro. Sempre. E assim, fundamental foi a observação dele também com relação aos meus comentários na interlocução. Não era simplesmente me dá o papel, vai até a máquina, aperta o botão verde e entrega para o cliente. Não. Pois não, seu Valmir, como é que foi seu dia, sua semana, tá tudo bem? Semenzato, foi ótimo, o que você está fazendo? Olha, eu estou fazendo um curso de computação. Por que será que eu tinha que falar para ele e para vários clientes? Eu estava me vendendo, mostrando para ele que eu estava... criando futuro. Eu estava momentaneamente copiador de Xerox, mas eu almejava ser já um programador de computadores. Estou fazendo um curso e eu já estou programando. Outra semana, já estou desenvolvendo alguns sistemas de contabilidade, folha de pagamento. Ele foi olhando e foi somando tudo aquilo e falou o seguinte: você é diferente. Você está preparado para a oportunidade que eu estou precisando nesse momento. E ele me levou para um grande grupo empresarial. Então, eu estava copiador, né, e fazer a correlação agora.
Onde você está hoje? Você está se preparando para qual fase? Qual é a sua próxima fase que você está se preparando hoje? Você que está nos ouvindo, você que está participando desse podcast. Você está se preparando para ser o quê? Para fazer o quê? Qual é a sua próxima? Qual é o seu próximo sonho? Né? E depois eu me torno programador, um dos melhores programadores que Lins já teve na região. E Lins fica pequeno para mim. Porque o meu sonho, enquanto melhor programador, eu me tornei analista de sistemas. E eu não tive tempo de fazer uma faculdade, de fazer uma ciência da computação. Mas eu fui no autoaprendizado, de novo, dedicação. Enquanto os meus competidores, outros programadores ou outros possíveis programadores estavam na balada, estavam na pelada de futebol, não condeno nada disso, não, tá tudo certo. Cada um escolhe o caminho que quer. E a dedicação do tempo dele é direito de cada um. Só que enquanto eles estavam usufruindo muito cedo do que a vida poderia trazer de entretenimento ou algo do gênero, eu estava trabalhando de domingo a domingo para o meu crescimento profissional. E hoje eles devem estar trabalhando e você está descansando. Ou seja, a vida, você escolhe a fase que quer enfrentar. Carlos, como que você... Carlos? Carlos é louco. Carlos? José Carlos. Ah, e você tem intimidade com ele por chamar de Carlos? Não, que José, falta de respeito é essa? Me Seu perdoe. Semenzato para você. Senhor Semenzato. Isso. Só Semenzato, só Na época de onde que você tinha tirado todo esse entendimento? Porque você sabia seu público-alvo, você sabia que o pessoal da obra ia estar lá naquele horário. Como que você sabia que... Antes de você terminar, ele já falou, né? Você não prestou atenção. Eu até pedi para você passar no RH depois dessa entrevista. Ele falou o seguinte: o pai dele era pedreiro. Olha, gente, isso aqui é muito importante. A história da vida da sua família, que você às vezes não gosta, vai ser a base do teu sucesso. É isso. Ele conseguiu entender horários, que tipo de comida, a fome das pessoas, né? Já dando a resposta, né? Te cortando, porque o pessoal lá em casa deve estar pensando, poxa, o Wesley não prestou atenção. Verdade. Aí, para evitar você passar por esse constrangimento, eu estou te cortando aqui, entendeu? Então, assim, gente, o que teu pai, tua mãe, teus avós fizeram, às vezes você nem gostava, meu pai era pobre, passei vergonha, mas isso aí foi uma base para você criar o teu sucesso, pelo menos você saber o que não quer da vida, né? Então, essa questão dele ter aprendido com o pai, à tarde todo pedreiro gosta de comer. Sim. Coxinha ninguém resiste. Fez ele... talvez ele não tinha consciência que ele estava prospectando o público-alvo. Talvez ele não tivesse essa consciência na época, mas fez. Pela pouca idade. Agora, tem um outro ponto também, que é bem relevante, que eu acho que cada indivíduo, cada pessoa e cada um de vocês que estão nos ouvindo possuem uma intuição. Vocês possuem algo que vem de dentro de você e que foi criada, às vezes, nos antecedentes, na inspiração do seu avô, na inspiração dos seus pais. E isso fica no seu inconsciente coletivo. E em determinado momento, seja, você colecionou isso na infância, na convivência, e foram imagens que foram guardadas, sonhos, pensamentos. Porque eu volto um pouco na história, eu conto isso no livro também, que em alguns momentos, tipo 10 anos de idade, eu já entendia que tinha uma diferença social muito grande. Eu morava na periferia, era pobre, tinha que ir a pé para tudo, e eu via por que essas pessoas moram num bairro bacana, possuem carros, enfim, segurança, avião. Eu comecei a entender que tinha uma diferença importante. E nessa percepção eu comecei a criar meus sonhos. Eu comecei a criar imagens positivas. E essas imagens positivas, que nada mais são do que imaginação, do que você sonhar acordado, você começa a desenhar cenários que são possíveis de você alcançar. É uma imaginação de você daqui 10, 20 anos se realizando de alguma forma. Isso para mim foi um combustível para que eu pudesse, a cada momento que eu alcançava uma etapa, eu aumentava a régua, eu aumentava os meus sonhos e eu fui realizando. Né? Então, intuitivamente, muita coisa acontecia e acho que a palavra mágica aqui é dedicação, é ser o melhor. E há quem diga que
tem que ser obstinado. Talvez dedicação é pouco, tá? Obstinação talvez seja a palavra mais importante para você realizar um sonho grande. Olha, tudo que você falou, rapidinho, Cleiton, tem uma base bíblica muito forte. O primeiro provérbio diz: vês um homem especialista no que faz, bom no que faz, ele vai andar com os reis e não com a plebe. Então, isso que você bate o tempo todo de tem que ser bom no que faz, não importa a fase e tal, é bíblico. E tudo que está na Bíblia dá certo, né? Então, tem que ser bom no que faz. A questão da obstinação também. Nós vemos vários versículos, mas tem uma história que veio na minha cabeça agora, maravilhosa, que foi quando o apóstolo Paulo foi pregar numa cidade, foi apedrejado. Imagina, tomou pedrada na cabeça, no corpo todo. A Bíblia diz que ele foi dado como morto, porque ele ficou muito machucado, caído no chão. Um tempo depois, os discípulos de Paulo foram lá encostar nele, viram que ele estava vivo. A Bíblia diz que ele levantou e voltou para a cidade e continuou pregando. Se isso não é obstinação, o quê? Porque dedicação não é mais do que dedicação. Dedicação é, tentei, me apedrejaram, vou embora, vou pelo menos para o hospital. Obstinação é, pode apedrejar, mas eu não vou parar. Não, você falou no começo que as pessoas desistem, começam e desistem. E acredito que na sua trajetória, o pensamento ele vem da desistência. Como você fez para se blindar desses pensamentos e para você realmente não desistir e continuar? Eu acho que a palavra está aqui, a obstinação. Quando você traça essa meta, esse sonho grande, de longo prazo, como a gente falou aqui, 10 anos de preparação, mais 19 na execução daquele projeto, né? Muita gente, nessa primeira pedra que ele receber, ele desiste. Ele abandona, ele fala, isso não é para mim. Ele não recebe o apoio, acho que esse é um outro ponto. Em vários momentos dessa minha jornada, até os 21 anos, solteiro, eu tive que contar com o apoio da minha família. Meu pai era pastor, minha mãe desde criança, né, ambos evangélicos. Então eu tive um apoio muito grande do ponto de vista de alicerce, de base, né, de resistir à tentação, de resistir à pressão. Enfim, eu estava resiliente, eu estava com a minha alma preparada para essa luta, para me tornar realmente um vencedor. E são aspectos, como eu falei, que são intangíveis e eles ficam gravitando no nosso entorno, né? E são imagens que vêm lá do avô, dos pais, a própria palavra, né, bíblica me alimentava a todo instante que você terá que resistir à tentação, que você vai ter que superar momentos de aflição, de dor. E era o momento que isso eu estava pronto espiritualmente. Minha alma também estava pronta para vencer esses momentos, né? Porque não foram poucos, foram muitos. Essas pedras, quando você falava, eu via essas pedras chegando em mim, em diversos momentos, né? E a gente vai falar de algumas delas daqui a pouco. E eu só venci todos esses momentos e com a resiliência que mesmo estando caído, fracassado, destruído, eu encontrava força para acordar no dia seguinte, 5 da manhã, e dizer, hoje será melhor do que ontem. E eu ia para os meus clientes e eu voltava com os contratos. E eu voltava com as vendas e meta batida. E a partir dali, ia desaparecendo esses momentos de dificuldade. Eles iam sendo eliminados. Cada dia, né, como a gente brinca, eu tenho que matar um leão por dia e já deixar 2 amarrados para amanhã. É mais ou menos isso. E como que você teve a expansão de consciência? Por exemplo, você já tinha 10... unidades da Microlins. Não, a gente pode chegar a 100, a gente pode chegar muito mais. Tanto como professor, não, vou abrir o meu negócio. Como que foi essa expansão? O primeiro momento foi realmente aquele sonho igual a qualquer um dos nossos web espectadores que estão assistindo agora, e que vai começar a ser o primeiro negócio, não importa o que seja, tá? Rapidamente eu descobri, e por uma dor muito forte, e aqui foi a minha primeira quebra, a minha primeira falência, né, com 23 que eu fundei, mais 3, 26 anos, 25, 26 anos, eu levo a minha primeira pedrada, mas assim, uma pedra gigante, que na maioria das pessoas, e se elas não tivessem revestidas de uma preparação muito sólida, né, ela não resistiria, que foi a quebra com o Plano Real 94, 95, eu com 17 filiais, seja do que for que você montou. O Plano Real veio, eu tinha uma alavancagem muito grande, porque eu não tive
capital próprio para começar. Eu comecei alavancado por empréstimos bancários. Então, eu fui buscar leasing de computadores, eu fui buscar capital de giro no banco para reforma, eu estava alavancado, ou seja, devendo parcelas de financiamentos a pagar futuro. Uma alavancagem até então suportável. Vem o Plano Real e deflaciona a minha receita. Deflaciona significa o seguinte: vai ter desconto nas suas parcelas a partir de hoje. Então, eu recebo menos. E as prestações dos leasing dos computadores subindo desproporcionalmente. Resultado disso, 6 meses depois. Falência absoluta, não tinha como prosseguir. Surge o franchising na minha vida. Janeiro, fevereiro de 1995. Surge o franchising que, por uma necessidade, se torna a minha virtude, a minha energia e que me levaria para o pódio, me levaria para a vitória e me tornaria, nos dias de hoje, um dos maiores grupos de investimentos em franquias. Então veja vocês que nem sempre uma mudança de rota significa que você está sucumbido, que você vai ser derrotado. Eu tive uma mudança de rota que eu perdi 16 filiais de escolas próprias, tendo que licenciar a terceiros e recebendo apenas uma cota parte, que são os royalties daquelas lojas para franqueados, mas que virou a minha potência, a minha energia maior para eu, a partir daí, sonhar grande e entender que Deus não tinha prometido para mim apenas que eu seria um grande empresário. A promessa era: você pode multiplicar muito essa oportunidade que eu estou te dando agora, que é a primeira franquia, a minha primeira marca, que foi a Microlins, que eu lancei no mercado. Então, depende da ótica. Como eu estava preparado, eu estava totalmente obstinado, que é a palavra que a gente está usando muito hoje, porque, de novo, você querer é pouco, você precisa ser obstinado para buscar. E eu, com isso, consegui abrir um horizonte que eu mudaria a vida de milhares de pessoas através do modelo de franquia. Hoje eu sou 100% focado no negócio de franquias. Agora você falou uma coisa que eu acredito muito e as pessoas não percebem, mas geralmente a necessidade acaba revelando o teu propósito. Por exemplo, em 2014 eu ainda era empresário no ramo de turismo e estava muito feliz atrás de uma mesa emitindo passagem aérea. Aí quebrei, veio uma necessidade extrema. Qual é a única coisa que eu sabia fazer, mas na época não tinha coragem? Falar em público. Escrever livro. Eu tinha essa capacidade, mas não tinha coragem. Achava, não tem nada a ver, eu sou empresário e tal. Não precisava também. Não precisava. Quando veio a necessidade, eu coloquei para fora o meu melhor. Às vezes, o melhor azeite, às vezes não, sempre, né? A gente já fez várias viagens para Israel, a gente visita aquelas prensas de azeite de 1.000, 2.000 anos atrás. O azeite extra virgem, o melhor azeite, é quando vem a maior pressão da prensa. Quanto maior a pressão, melhor é o que vai sair de você. Ou seja, não tem como você ter o melhor suco de laranja sem espremer a laranja. Vai ter que ter aquele sofrimento de espremer, mas vai sair o teu melhor. Então, às vezes, a necessidade não é para te envergonhar, é para tirar o teu melhor. Foi o que aconteceu com o José Carlos Semenzato, foi o que aconteceu comigo. Né? Às vezes você não tem coragem de cumprir a tua verdadeira missão na Terra. Aí vem uma necessidade para te dar como única opção aquilo que você tem que fazer. Deus, ele é perfeito, ele sabe colocar nosso... Em algum momento, tanto o José, quanto eu, quanto todo mundo que está vivendo o seu propósito, falou isso com Deus. Deus, faz a tua vontade. Deus, me ajuda. Falou com Deus, ele vai lá e vai fazer, mas só que vai ser do jeito dele. E geralmente, como você não entende do jeito que ele fala, ele te coloca numa posição de necessidade para você só olhar para o único lugar que agora ele quer que você vá. E é isso. E às vezes as pessoas hoje perguntam, né? Semenzato, direct do Instagram, né? Eu leio todas as mensagens, peço sempre que eles sejam muito resumidos. Passou de 3 linhas, eu realmente ou peço para reescrever ou simplesmente curto, boto um coraçãozinho. E quando eu boto coraçãozinho só é porque já sabe que eu estou indo para a próxima página. Porque não dá tempo de ler textos grandes. Né? Então tem que ser muito objetivo na mensagem. E eles perguntam assim, né? Isso é pergunta recorrente, todo dia, tá? Tem um emprego, hipoteticamente, tá? Tem um salário hoje de R$5.000. Você acha que eu deveria largar tudo e empreender? A primeira resposta que eu dou:
Qual é seu propósito? Qual é seu sonho grande? O que, que você gosta de fazer? Se você não tem essa jornada definida, você está cometendo um suicídio. Você está fazendo algo por uma vontade própria e não por uma inspiração, né? Por uma obstinação em algo maior. Aí a dificuldade será tremenda. Você vai fazer o que amanhã sem o seu salário de 5 mil se você não tem algo planejado? Né? Então aqui, para cada caso, tem que ser pensado e tem que ser criado um planejamento, uma jornada. Eu penso em ter um negócio que vai custar 30 mil. Bacana. De onde virá os 30 mil? Bom, os 30 mil, eu vou levar quantos anos, Brunet, para juntar os 30 mil? Eu preciso trabalhar 2 anos, 3 anos, guardando 2 mil reais por mês, ou 1.000 reais por mês, e daqui 2 anos eu terei os 30 mil que eu vou precisar para montar meu primeiro negócio. Bom, aí você estará pronto. Nesses 2 anos, vai se capacitar, vai entender do consumidor, vai entender daquela atividade, vai fazer pesquisa de mercado, vai ver onde os pontos... Se conectar com pessoas que dominam aquele assunto, né? Enfim, então eu estou dando aqui, obviamente, dicas muito generalistas, mas é assim que você tem que planejar. Porque se você se jogar para algo que você não está preparado, lembre que a gente já falou aqui, 10 anos de preparação. E eu consegui ser gradativo. Eu fui crescendo gradativamente. Do vendedor de coxinha, copiador de Xerox, aquele copiador que queria fazer a cópia ficar melhor que a original. Eu não deixo de falar isso. Porque a cada etapa eu dei tudo de mim para ser o melhor. Depois o melhor programador, depois o melhor professor segundo grau, para depois juntar toda essa trajetória de 10 anos que compilada, né, que acumulada em 10 anos, olhou para mim e falou assim, vai empreender que você está pronto. Monta o seu negócio de educação porque é aí que você vai prosperar. Mensagem automática, intuição pura, vem do céu isso. Então você vai receber o seu chamado, o seu recado, no momento que você estiver preparado. Tem uma frase em um dos meus livros que resume o que você falou, que é o nível da sua preparação vai determinar o raio da sua influência. E eu falo o seguinte, que Jesus, ele se preparou 30 anos para 3 anos de ministério só. Ele é filho de Deus, ele podia ter começado com 15 anos que ia dar certo, mas ele preferiu investir na preparação. E aos 30 anos, só aos 30 anos ele começa a se manifestar como mestre em Israel, como Messias. Então, presta atenção, o nível da sua preparação vai determinar o raio da sua influência. Quanto mais preparado, tanto em termos de conhecimento, quanto na expertise, na prática você for, mais chances você tem de dar certo na vida e nos negócios.